Posso falar? Eu acho que tem que incomodar esses caras mesmo. E tem que fazer isso mesmo. Vamos ver o Lulão? O Lulão tá lá na Assembleia Geral da ONU. Inclusive, eu trouxe aqui o pronunciamento dele na ONU, se você quiser ver inteiro. Tem alguns cortes, mas eu acho que legal a gente reagindo e pulando algumas partes. E o Trump falou logo depois, então... Vamos ver o que ele falou. Vamos ver o Lulão. Isso daqui é da Palestina. Vamos lá, vamos ver. O conflito entre Israel e Palestina é símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. Ele mostra que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU, de evitar que atrocidades como as que motivaram sua fundação se repitam. Também vai contra sua vocação universal, bloqueando a admissão como membro pleno de um Estado cuja criação deriva da autoridade da própria Assembleia Geral. Um Estado se assenta sobre 3 pilares: o território, a população e o governo. Todos têm sido sistematicamente solapados no caso palestino. Como falar em território diante de uma ocupação ilegal que cresce a cada novo assentamento? Como manter uma população diante da limpeza étnica a que assistimos em tempo real? E como construir um governo sem empoderar a autoridade palestina? O conflito ele foi falar Israel empoderar, ele falou empoderar, né? Você vê que assim, ele nem citou, né? Ah, o Israel está fazendo isso ou aquilo, ele citou de uma forma indireta, mas é claro que todo mundo sabe que é sobre Israel. Ele falou o quê? De genocídio, de limpeza étnica. Falou de avanço ilegal de território. Meu Deus do céu, cara, assim, é constrangedor ver o que esse cara tá fazendo, cara. Vamos ver, o que é esse trechinho aí? Isso daqui é o pronunciamento dele completo na ONU. Ah, quanto tempo tem? Não sei, eu só achei o começo. Quando eu achei, ele tava falando do... Eu acho importante. Sério? Sim. Então vamos ver. Porque o que acontece? Ele tá falando na ONU, ele tá nos Estados Unidos pela primeira vez, logo depois das sanções que foram aplicadas no Brasil. Ontem acabaram de aplicar a Lei Magnitsky, que a gente vai falar sobre isso na esposa do Moraes. E ele falou antes do Trump. E na hora que o Trump foi falar, o teleprompter lá parou de funcionar. Então ele disse que ia falar do coração. Então o que o Trump falou, eu não sei. Mas o do Lula tá aqui. Isso é uma coisa assim, eu acho tão feio esse lugar, velho. Uma combinação de pedras horrorosas, com um negocinho dourado atrás. É muito feio, né? Mas vamos lá, vai. Isso aqui é feio também, né? Tipo, uma não encaixa com a outra. Enfim. Senhora Presidente da Assembleia Geral, aumenta no YouTube mesmo ali. Você quer que acelera o vídeo? Põe no 1,5. Só falar uma coisa, eu acho que o volume do próprio YouTube tá muito baixo. Vai lá. Peraí, 1,5? Isso. senhor secretário-geral... Opa, entrou mais um. Opa, quem foi? O Pedro. Tamo bem-vindo, junto. Pedro. Antônio Gutierrez, caro chefe de Estado e de governos, representante dos Estados-membros aqui reunidos. Este deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas. Criada no fim da guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização ele tá em está em xeque. Ele tá em teleprompter. É lógico. É que você falou que... têm. Porque aí depois ele leu o texto, que acho que deu problema no Lula. Não. Aquele que você viu agora é outro. Foi antes, não foi na ONU. Isso daqui é o da ONU. O que falhou o teleprompter foi no do Trump. Entendi. No discurso do Trump. O do Lula estava funcionando. A consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia
reconquistada há 40 anos. Posso falar uma coisa? pelo seu povo, Pausa aqui. O depois discurso dele tá bem institucional, tá? Até agora, ele não tá falando dos Estados Unidos fez isso com a gente. Não, ele tá, tipo, de uma forma genérica, falando democracia e tal. Tá, claro, não foi ele que escreveu o texto, né? Tá bem uma coisa, bem temperado o vídeo dele, o texto. Vai lá. 2 décadas de governo ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. É o Lewandowski ali? Essa ingerência em assuntos internos, a independência do Poder Judiciário... Né? O Lewandowski ali, ó, a à Janja esquerda. tirando uma fotinha. Vai lá. É inaceitável. Ó o meu boy, pessoal. Em assuntos internos, conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Não foi minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares, a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, ele ensaiou esse a educação discurso. e a Antes de saúde. falar, ele ensaiou. A democracia falha ele tá lendo quando direito. as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. Até isso aqui, ó, pode ver que ele fala algumas coisas e aí ele vira pro outro lado. Sim, é porque aí são ele fala dois algumas coisas e vira pro outro lado. Isso é totalmente ensaiado. Ó, você fala até aqui e vai virando pra ficar dinâmico. E aí ele já tá falando besteira. Não, porque aí vocês estão culpando os migrantes pelas mazelas do mundo. Não, meu querido, não adianta você ignorar o problema da imigração, tá? Ainda mais na Europa, que os caras estão com um problema grave e estão discutindo isso. Porque você tem um problema, cara. Não tem como você negar isso. Não se está dizendo que todos os problemas vêm dos migrantes. Mas migrantes são um problema, principalmente na Europa. Fazer o quê? Vai lá. É tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar. A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Pausa aqui, isso é o teleprompter Esse é o objetivo da Aliança Global. É um vidro transparente, fica do lado. É isso aí, ó. Esse bagulhinho aí é o teleprompter dele. Vai lá. Podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global Pausa para que aqui. os super ricos... Olha as merdas que ele tá falando. Não. O problema dos países subdesenvolvidos é os juros da dívida que eles têm externa. Não, meu querido. Mais uma vez, Deixa eu explicar uma coisa que é uma tese esquerdista, tá? Que todo mundo fica replicando nas mais variadas instâncias. As pessoas acham que há riqueza, mas a riqueza está na mão de poucas pessoas e esse é o problema dos países. Não é. Não é. Se você pega essa riqueza e distribui, em pouco tempo você volta pra merda. Porque o problema não é onde está a riqueza, o problema é como essa riqueza está sendo gerada. É esse ou não gerada, que é o caso do Brasil. Então para com essas ideias de... Não, porque... sei lá, 1% do mundo tem o dinheiro de 99% do... cara, a humanidade é assim. A vida é assim. O universo é assim. Você distribui muitos recursos em poucos lugares. O universo é assim. Se você pegar a distribuição de matéria no universo, é isso. Você tem muito vácuo e poucos lugares com muita concentração de matéria. As pessoas, quando você pega um mapa de qualquer país e abre, você vai ver que a distribuição humana é assim. Tem muitas pessoas em poucos lugares, tá? As riquezas
vão se comportar da mesma forma. Né? Eu não lembro agora, tem um nome, né? Não é paradoxo, é tipo diagrama de Pareto, eu não lembro agora o nome de quem teorizou isso. Mas de fato, isso acontece. Agora, o que você tem que se preocupar? Tá, como é que nós vamos fazer para ter geração de riqueza constante e sustentável? É isso. Ah, vão taxar os super ricos. Não é essa a solução. Vai lá. Mais impostos que os trabalhadores. Põe na tela. A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado. Mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. Xenofobia. A internet não pode ser terra... O cara não sabe falar a própria língua, cara. Xenofobia. Sem lei. Não, pior, ele não sabe ler a própria língua. É ridículo, cara. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão. É garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim. Pausa. Isso já é assim, Lula. Me fale um crime no ambiente virtual. Aliás, me fale um crime no ambiente real que não é crime no ambiente virtual. Não tem. Se você é um nazista, se você é um racista, se você é um estelionatário, se você é um pedófilo, se você é um torturador, no ambiente virtual, você sofre as penas como no ambiente real. Ponto final, cara. O que você tá falando simplesmente não faz sentido. Já é assim. Vai lá. No ambiente virtual. Ataques à regulação. Serve para encobrir interesses discursos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. O Parlamento brasileiro, corretamente, apressou-se em abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Pausa aqui. Também enviamos ao Congresso... Nossa, que safado. Eu vou traduzir o que ele fez. Ele é muito, cara, muito... Nossa, vamos lá. O que aconteceu? O Lula disse que ia apresentar um programa do governo para a regulação de redes. Ele não apresentou, ele desistiu. Tanto que eu fui no debate lá do Spectrum, um dos temas era esse, a regulação do governo. Ele não... Eu fiz o debate, eles tiraram, ele tirou. Do que ele está falando? Ele está falando da Lei Felca, que não veio dele. A Lei Felca veio de um monte de político centrão que viu um tema bombando e falou, vamos correr aqui para fazer uma lei de adultização. E fizeram uma lei mal feita. Ele só sancionou, só isso. Vai lá. Nacional, projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Toma uma pinguinha? Igual ele toma para mitigar os riscos da... Que foi, meu? Imita aí, vai. Imita o quê? O Lula bebendo a pinguinha dele. Que lançamos no G20. Pessoas criaram o mínimo de tributação da Garcia também se... Cadê, meu? O que você fez? Você votou pra caramba. Contra a democracia. Ana. Para o Nacional, projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Aí, agora vai. Vamos lá. Para mitigar os riscos da inteligência artificial, apostamos na construção de uma governança multilateral em linha com o Pacto Digital Global aprovado neste plenário o ano passado. Senhoras e senhores, na América Latina e Caribe, vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Pausa aqui. Outras partes do planeta... O cara tem um país onde o cara vai pra ONU e fala assim, pessoal, olha só, o meu país tem 1/4 da população que está sob o domínio do crime organizado. Pra gente combater isso, a gente tem que combater o comércio de armas e impedir que a polícia haja energicamente. Foi isso que ele acabou de falar. Assim, é um palhaço, cara. É um palhaço, assim. É um palhaço. Vai lá. Já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência
E é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo. No conflito, na Ucrânia... No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. A iniciativa africana e o grupo de amigos da paz, criado por China e Brasil, podem contribuir para promover o diálogo. Ah, claro, pausa Nenhuma aqui. situação. Se tem um lugar no mundo que tem paz, na África, não é mesmo? Ah, claro, lá é uma paz do caramba. Nossa, cara, é ridículo demais. Vai lá. É mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Nossa, cara, que vergonha. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional Pausa aqui. humanitário. Uma palavra sobre o Hamas? Você vai falar uma palavra sobre organizações terroristas como Hamas? Você vai falar alguma palavra sobre esses caras? Que literalmente filmam, tá? Estupros, sequestros e usam isso como propaganda. Você não vai falar uma palavra sobre isso? Vai lá. Da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que dentro e fora de Israel se opõem a essa punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Essa é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU e afirmada ontem aqui. Quantos estados islâmicos tem no mundo? Dezenas. Quantos estados, tá? Eu não sei se eu falar estados judeus, não sei se eu posso usar essa expressão, ou estado hebraico, sei lá. Quantos estados tem no mundo? Pro povo judeu, judaicos, né? Tem no mundo? Um. E você vai falar mal desse um? Que nesse um, você pode inclusive ser árabe, ali se você quiser. Você pode ser inclusive muçulmano lá dentro. Você sabia disso? Vai lá. Nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. O alastramento desse conflito para o Líbano, Caramba. para a Síria e o Irã e o Catar Tem muito fomenta ainda? a escalada armamentista sem precedentes. Senhoras presidenta, bombas e armas nucleares não vão ele nos tá falando até proteger agora? da crise Não, climática. agora já tá o Trump. Passa pra frente, deixa eu ver uma coisa. mais ou menos Quantos assim, minutos tem de ó. Lula? Vai passando. Mais ou menos. Passa. Vamos ver até o final mais ou menos quantos minutos tem. Ana Erengui. Tá aqui, ó, Vai, tava vamos lá, aqui, vou ó. continuar. Vai lá, dá play. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. Lebanon. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento A COP dos da líderes verdade. mundiais Pausa aqui. provarem a Corta seriedade- pro palco de 30 milhões de reais Vitória Régia, que numa conferência sobre o clima, a chuva estragou o evento. Dá pra acreditar nisso? Nós gastamos 30 milhões de reais num palco chamado Palco Vitória Régia. Daí o que aconteceu? Choveu, estragou o evento. Cara, é assim, ó, eu vou te contar. Deixa eu até ver se esse corte saiu no meu Instagram. Vai lá, continua aí. de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, a chamada NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, é apenas uma questão de justiça. A corrida por minerais críticos essenciais para a transição energética não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu. Chega, né? Tá chato. Bom, o Trump tá falando sem legenda. Você quer ver alguma coisa sobre ele ou quer que eu vou procurando algum corte aqui enquanto isso?
Não, deixa de Você só lado. não quer falar sobre. Tem mais pauta? Pauta boa? Pauta boa, sempre. Ah, então tá bom. Vamos lá. O que nós temos? Governo Lula quer multa milionária a Big Tech sem endereço no Brasil. Quer que eu aproxime a TV aí? Não, isso aqui eu vou te falar. Isso aqui eu nem sou contra, tá? Isso aqui eu nem sou contra. Eu acho que se o cara quer ter uma Big Tech aqui, ele tem que ter CNPJ aqui, tem que ter representante aqui, tem que ter endereço para ser citado, tem que ser bonitinho. Eu nem acho que isso é ruim, tá? Vamos lá. Esse aqui, atenção. Ministro da Economia Haddad acabou de dar uma notícia bombástica. Ele disse que ele acha que os juros vai dar uma diminuidinha. Nossa, cara, assim, você acreditar na... Aliás, Tá tudo bem aí? meu celular tá travando, cara, que saco, Que não é velho. pra você mexer nele durante a live. Até o celular sabe disso. Peraí, deixa eu ver se... Dá like na live aí enquanto isso, gente. Like na live, like na live. Enquanto o Arthur tá distraído ali, vocês sabem que sexta-feira, dia 26, agora, vai ter show da Limão Rosa aqui em São Paulo. Então eu vou jogar aí pra vocês o Arthur mexendo no celular e o show da Limão Rosa. E aí eu vou jogar o link aqui no chat pra vocês comprarem, tá bom, meus lindos? Vamos lá. Muito bom. Vamos lá? Vamos lá. Muito bom que... Nossa, deu uma... Muito bom o show da Limão Rosa. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá. Pera aí. Dê like na live, Então, vamos lá. compre o ingresso, tá bom, meus lindos? Bora pra ver o Haddadão. O homem do... Você sabe o que é o seguinte, cara? Você sabe que a esquerda chama o Haddad de direita, né? Chamam ele de neoliberal. Por quê? Porque ele ainda mantém o tal do tripé macroeconômico. O que é tripé macroeconômico? Meta de inflação. Vamos lá, gente. Meta de inflação não é inflação. Meta de inflação é meta de inflação. Então, eu falo para o mercado, olha, mercado, tudo bem? A gente vai manter uma meta de mais ou menos tanto. Por que você faz isso? Imagina que eu vou emprestar dinheiro para um país. Estou emprestando aqui a juro de quanto? Ah, vou te pagar 10% ao ano de juro. Estou dando um exemplo. Legal. Tá, mas quanto que é a inflação do teu país? Porque se você está me pagando 10% de juro e a sua inflação for 9%, você está pagando 1 só por cento de juro. Então eu vou emprestar para outro país que me paga mais. O que é a meta da inflação? Olha, eu preciso te pagar 10 de juros. Só que a minha meta de inflação é 6,5%. Ah, então a meta é 6,5? Vamos extrapolar que chegue em 7. Tá, você está me pagando 3. Tá, é isso. Para isso serve a meta de inflação. Esse é o primeiro pé do tripé macroeconômico. O segundo é câmbio flutuante, que é basicamente o valor do dólar variando conforme o mercado. E o terceiro é superávit primário. Olha, o governo não vai fazer mais dívida, não vai gastar mais do que arrecada. Certo? E aí e a tese dos caras é que isso é errado, porque você precisa de investimento público, né? Inclusive através, às vezes, de impressão de dinheiro para estimular a economia. E aí cai no que a gente falou naquela live que eu fiz sobre economia. Não adianta você estimular a economia, seja com poupança, seja com impressão de dinheiro, seja com um empréstimo, seja com imposto, não importa como, o investimento público não dá efeito se você tiver gargalo microeconômico. Você não desenvolve a sua economia, se a sua economia estiver... É como se eu pegasse e falasse assim, ó, tô com um carro encostado na parede. Aí você acelera mais, põe mais gasolina, acelera mais. Não adianta, o carro tá travado na parede, velho. Tira a parede que aí ele sai andando. Entendeu? Enquanto você tiver essas relações microeconômicas que nós temos, esse contencioso tributário, essas relações trabalhistas, não adianta você fazer qualquer estímulo à economia porque ela não vai crescer. Então o Haddad, ele é da tese do tripé macroeconômico de manter, né? Apesar que ele é a favor de quebrar o teto, ele fez agora o arcabouço fiscal, que é uma bosta, né? Mas ele é considerado neoliberal pela esquerda, né? Então vamos ver o que ele vai falar. Vamos embora. Eu não acredito, eu falei isso outro dia, fui criticado por colegas meus, dizendo, olha, o juro no Brasil não se explica só pela questão fiscal. Caiu o mundo. Pausa aqui. Não, é piada isso, não é possível. Foi... Quando que mudou o presidente do Banco Central? Nem lembro. Até mudar o presidente do Banco Central, eles estavam falando, não, o problema do juro no Brasil é o presidente agora do Banco Central que foi indicado pelo Bolsonaro. Só explicando pra você. O que é a independência do Banco Central? É o presidente indicar o presidente do Banco Central e ele ter um mandato fixo de 2 anos. Ou seja, ele não pode trocar o cara a hora que ele quiser. Ou seja, o presidente do Banco Central não está à mercê das vontades do governo. Fui indicado, tem um mandato aqui. Aí beleza, aí tiraram o cara do Bolsonaro e colocaram o deles. Beleza, aí o Lula indicou agora e o juro subiu. Vai lá. Bobagem. Na minha opinião, não se explica só pelo fiscal. Existem outras coisas que explicam o juro no Brasil. Muitas outras coisas. O fiscal é importante, eu estou há 1 hora falando que é. Então, se eu
imaginasse que não estaria cuidando disso. É muito importante, mas não é a única explicação para esse patamar de juros. Também concordo. Vai lá, o juro não é só problema fiscal. Os juros são vários problemas. Né? O juro, você pode dizer que assim, é um problema geral de confiança. E a confiança vem de diversos problemas. Vai lá. Começar a cair. E vai cair, na minha opinião, de forma consistente, de forma sustentável. Então, esses números do nominal, eles vão se alterar. Só uma coisa, pausa aqui. O Lorde Vinheteiro mandou um pimba? É ele mesmo ou é alguém com o nome Lorde Vinheteiro? Deixa eu ver. Acho que é alguém com o nome dele. Vê aí. Lorde Vinheteiro. Deixa eu ver. Oh, caramba, não dá pra ver o canal, não dá pra abrir. Não dá, então deixa. Na hora dos pimbas a gente abre. Tá, vai lá. Mas ele disse, peraí. Limão fezes. Limão rosa fezes, prefiro Limão rosa fezes. Vai. Se alterar para melhor. Eu não sei em que momento, mas em algum momento, com os indicadores de inflação que nós estamos colhendo, com o dólar no patamar que está, com tudo que está acontecendo, eu acho que as coisas vão melhorar muito a partir do ano que vem. Vão sim. E eu acho que vai ser uma trajetória sustentável. Vai sim. Se nós continuarmos fazendo o trabalho da Fazenda. A Fazenda tem que continuar nessa perspectiva que você mesmo reconhece, e isso vai dar também mais conforto. Vai resolver... Pausa aqui, deixa eu falar uma coisa. O Haddad, eu vou te falar, o Haddad é um bom orador, tá? Geralmente quando você pergunta alguma coisa pro Haddad, o Haddad pode ver em entrevistas, ele responde bem, ele é rápido. Você tá sentindo insegurança nas palavras dele. Ele mesmo sabe que ele tá falando mentira. Não, se a Fazenda continuar fazendo o trabalho que a Fazenda tem que fazer. Cala a boca, cara. Vai lá. Só o fiscal não, na minha opinião. Porque nós já tivemos... Eu vou pegar um período... Quando nós assumimos em 2003, o juro estava em 25, a inflação estava em 12, a dívida líquida estava em mais de 60% do PIB e o Brasil não tinha reserva cambial praticamente. Então, sabe o que aconteceu? Sabe de onde o Brasil tirou a tal da reserva cambial? Sabe onde o Brasil conseguiu dar uma melhorada nas suas coisas? Em exportação de commodity, inclusive do agro. É, meu amigão. Vocês foram salvos pelo agro brasileiro que exportou pra caramba, tá? E aí vocês conseguiram $1 para conseguir pelo menos a reserva cambial, né? Para proteger o Brasil de ataque especulativo. E aí você ainda pegou o boom dos commodities de outras coisas. Por exemplo, aço, tal, o crescimento da China. Como é que você vai fazer agora? Vai. Vamos ver. 8 anos depois, a dívida tinha caído para menos de 40% do PIB. Mantendo uma taxa de juro elevada, apesar do superávit primário de 2% do PIB, como você salientou. Então, como é que você explica aquilo? O PIB, 2% de superávit, a dívida pública caindo muito drasticamente, um ciclo de commodity bacana, investimento subindo, crescimento uma vez e meia acima do PIB, do crescimento mundial. E ainda assim nós pagávamos taxas de juro, estávamos entre os 5 países que pagavam mais taxa de juro. Então eu acredito que o juro brasileiro não se explica só pelo fiscal, mas o fiscal é uma questão importante. Rodou, é uma questão importante. Tá, por quê, meu querido? Deixa eu te explicar uma coisa. Aliás, você não precisa explicar para ele sabe muito bem, mas explicar para você que está assistindo. O que acontece é o seguinte, cara, toda economia ela é baseada em expectativa. A partir do momento que você tem um país que começa a falar, peraí, a China está crescendo pra caramba e este país, Brasil, está exportando um monte de commodity para lá e está crescendo, você cria uma mudança de expectativa. Vou dizer para você, cara, quando a gente teve a PEC do teto aqui do Temer, nós baixamos o juro para 7%, cara. Para 7%. Só da PEC do teto passar. Porque a expectativa é que o Brasil ia se tornar um país sério. A expectativa é que o Brasil vai pagar suas contas, o Brasil vai começar a gastar menos do que arrecada, o Brasil vai ter uma saúde fiscal muito boa. E a gente desandou tudo de novo, né? É isso. Vamos lá? Dê like na live. Como estamos de audiência? 5.800 pessoas ao vivo Muito bom. e 2.900 likes só. Dê like na live aí, pessoal. Pô, tem mais de 2.500 likes voando aí. Vamos aproveitar o momento e fazer um merchan? Vamos lá, Merchanes? Merchanes? Olha lá, 3 em 10. Xandão, artistas na manifestação, é isso? E o Lula com o Barroso.
O As da América, PEC da blindagem com o professor americano se assusta com a PEC da blindagem. João Eigen falando sobre, respondendo a pergunta do Superchat. O Renato Batista, missão Taiwan. É verdade, eu sou para Taiwan. E o cara com a jaqueta da missão. E a ordem do dia com Kim Kataguiri. Muito bom. Essas são as novidades de hoje no Valete Plus. Isso. Quem entrar no Valete Plus ganha o quê? Ganha a revista Valete Nova, ganha Apologia e o Banquete de Sócrates, aliás, o Banquete de Platão e a Apologia de Sócrates, e ganha um sorrisão da Ana Ehring, porque você vai entrar pelo link dela e ela vai ficar muito feliz, não é mesmo? Exatamente. Tamo junto? Vai lá. Valeu por assistir a mais um corte aqui do Cortes da Onça. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os melhores momentos das lives do MBL e do Partido Missão. E se você quiser apoiar ainda mais o movimento e ter acesso a conteúdos exclusivos, assine agora a Valete Plus. O link está na descrição. Até a próxima!